Bom, acho que a gente pode começar. Bom dia a todos os participantes. Meu nome é Gabriele Leite, eu sou especialista LT da empresa AD Instruments. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje falaremos sobre soluções de dúvidas e os possíveis problemas no LT. No momento da inscrição, nós pedimos que todos os participantes enviassem as suas questões, se tivessem. Então, hoje a gente vai trabalhar essas questões no nosso webinar, tá? Para aqueles que ainda não conhecem a dinâmica do webinar, essa é uma apresentação curta, está sendo gravada, e todos os microfones dos participantes serão mantidos desligados durante a apresentação. A estrutura desse webinar vai ser um pouquinho diferente da estrutura que a gente apresentou nos anteriores, tá? Ele foi dividido em tópicos, então nós falaremos sobre as questões relacionadas aos alunos, ao manejo dos alunos, depois falaremos das questões de laboratório, e assim, a cada tópico, eu abro para os participantes que quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai contestando as perguntas, tópico a tópico. Lembrando também, na barra de ferramentas do Zoom, normalmente fica abaixo na tela de vocês, há um espaço de chat, onde vocês podem mandar as perguntas, tem uma aba Q&A, onde vocês também podem mandar as perguntas ao longo da apresentação, e tem uma teclinha de polls, onde tem duas questões, só para a gente entender como está sendo a sua utilização do LT nesse período de quarentena, e como está sendo essa experiência para vocês, em que ponto vocês estão, para a gente poder direcionar os nossos webinars, a nossa programação de apresentações para vocês de uma forma mais assertiva, tá? Bom, eu vou começar o webinar falando sobre o tópico de alunos. As primeiras perguntas que eu recebi foram: eu tentei importar a minha lista de alunos para o meu curso no LT usando o arquivo de CSV, mas não consegui. Sempre aparece uma mensagem no LT dizendo que a primeira linha do arquivo não é compatível com o formato aceito. Como posso resolver esse problema? Esse é um problema relativamente frequente em função da configuração dos computadores aqui no Brasil, tá? O que acontece é, o arquivo CSV, ele precisa ter este formato aqui. Então, ele precisa ter... Deixa eu só conferir se minha tela está certa. Então, ele precisa ter este formato, com essa primeira linha mantida dessa forma, e-mail, student, given name. Você não precisa preencher todas as colunas, então, você não precisa preencher student ID, given name, family name, ou a seção dos alunos. Você precisa, sim, preencher o e-mail. O que acontece é, o nosso sistema operacional no Brasil, normalmente, entende como separador de colunas o ponto e vírgula. E o que a plataforma precisa é que ele entenda isso como vírgula mesmo, porque o arquivo CSV é definido dessa forma. Então, como que eu faço se o meu arquivo, se a minha primeira linha do meu arquivo estiver configurada no meu arquivo corretamente, como que eu resolvo essa questão? Eu vou em painel de controle, regiões, configurações adicionais, aqui em cima tem que estar português, Brasil, configurações adicionais. E aí eu coloco como separador decimal o ponto, o símbolo de agrupamento de dígitos, a vírgula, e aí sim ele vai habilitar para mim a possibilidade de eu colocar como separador de listas a vírgula, que é o que eu preciso, tá? Você não precisa manter o seu computador com essa configuração, depois você faz esse mesmo caminho, clica em redefinir, e tudo vai voltar ao que era antes. Mas se você tiver esse erro ao importar a sua lista de alunos para a plataforma, pode ser esse o problema, então faça esse teste, altere essa configuração, põe a vírgula como separador de listas e tente importar novamente, que muito provavelmente vai funcionar direitinho. A segunda pergunta foi: inseri com sucesso os meus alunos no LT, mas alguns avisaram que não receberam os convites. Preciso inseri-los novamente? Bom, ao importar os alunos para a plataforma,
o grupo de alunos para a plataforma, a gente vai em Student Accounts e os alunos ficam listados aqui. Eu tenho como verificar no status do estudante quais alunos aceitaram o convite e estão ativos na plataforma e quais não estão pendentes de aceitação. Ao clicar aqui, eu vejo que eu tenho um aluno só pendente de aceitação. Eu posso verificar se esse e-mail está correto, e se ele estiver correto, como é um estudante só, eu posso clicar nesse aluno e reenviar este convite. Ou então, se forem muitos alunos, eu posso clicar em configurações e clicar em Send Invite. E ele vai enviar o e-mail apenas para os estudantes que ainda não aceitaram o convite. É importante lembrar que é sempre bom avisar os alunos que eles receberão um convite da plataforma LT e que essa plataforma é onde eles vão encontrar as atividades relacionadas àquela disciplina, tá? Avisem também os estudantes, alguns e-mails têm um filtro de spam mais forte e costumam encaminhar o e-mail do LT, esse e-mail do convite da plataforma, diretamente para a caixa de spam. Então, é sempre bom avisar os estudantes para checarem, conferirem a caixa de spam, para saber se o convite não foi para lá, tá? Mas vocês podem, se eles realmente não receberam esse convite, você pode enviar para eles novamente o convite. Se você quiser reenviar os convites, como eu mostrei agora, você clica aqui em configurações, clica Send Invite, e um outro passo que eu acho que pode ser interessante é também pegar o e-mail desses estudantes, clique em Get Student Email, ele vai abrir uma janelinha onde você pode copiar esses e-mails e mande você, novamente, como professor, do seu e-mail, um aviso de que o e-mail será enviado, o convite será reenviado. Ele tem uma validade de 7 dias, então o e-mail de convite continua ativo para o aluno por 7 dias, então ele tem esse período para aceitar esse convite, depois precisa reenviar o convite para o aluno, e para eles procurarem também na caixa de spam. Normalmente, seguindo esses passos, os alunos encontram com uma certa facilidade o e-mail na caixa de spam, na caixa de entrada, e todos eles aceitam e passam a participar da disciplina sem problemas. Bom, faço parte de uma instituição onde vários professores estão utilizando o LT através da campanha do Covid. Notei que os alunos que foram convidados para participar do LT por mais de um professor estão confusos e não encontram os cursos que foram convidados. Como posso orientá-los? O que acontece na campanha do Covid é que cada professor cadastrado cria para ele mesmo, cria para o seu curso ou para os seus alunos um espaço virtual, que é o que a gente chama de instância. Então, o professor A, de uma instituição, cria o espaço virtual dele, o professor B, da mesma instituição, também cria o mesmo espaço virtual. O aluno, ao entrar na plataforma, ao entrar no CuraCloud e entrar, fazer o seu login no LT, o que ele vê é o último espaço virtual, a última instância que ele entrou. Para ele ver o acesso, para ele ter acesso às outras instâncias, aos outros espaços dos outros professores, ele precisa clicar na setinha. E aí, aqui, ele consegue mudar o espaço virtual para o professor seguinte, tá? Então, ele consegue mudar e aí ele vai ver o espaço virtual do outro professor com o curso dos outros professores, certo? Então, a gente chama isso de alterar a instância. Então, se isso está acontecendo com seus alunos, fale para ele clicar na setinha cinza que fica ao lado direito do espaço virtual desse professor, que ele deve conseguir visualizar todos os cursos a que ele foi convidado. Qual o limite de alunos que o LT suporta? Quantos eu posso inserir? E há também limite de conteúdo para ser inserido? Bom, não há limite de alunos no LT. Nessa campanha do Covid, a gente abriu a plataforma totalmente para utilização, então não há limite de
conteúdo, todos os conteúdos que foram desenvolvidos pela AD Instruments estão disponíveis para ser utilizado pelos professores. Não há limite de alunos, então, se você tiver 500 alunos e precisar utilizar com eles o LT, você pode inserir todos os seus alunos. Não há limite de conteúdo que você pode inserir na plataforma, então, se você precisar montar suas aulas usando vídeos diferentes e com tamanhos variados, nada disso impacta no funcionamento da plataforma e você não vai encontrar nenhum tipo de bloqueio com relação a isso, tá? Depois do período da quarentena, existe o contrato com a universidade, se a instituição optar por seguir usando a plataforma, aí é definido o valor, o número de alunos que a universidade tem intenção de usar, e aí sim há um limite. Então, se a universidade fizer um contrato para 300 alunos, aí vai ter um limite máximo de 300 alunos ativos naquele momento. Mas durante esse período da quarentena, não há qualquer limite de utilização da plataforma, ela está totalmente liberada para todos os usuários. Bom, eu vou abrir para perguntas. Quem vou dar uma olhadinha aqui na aba QIA, não há perguntas. Deixa eu ver no chat também, não há perguntas. Se alguém quiser levantar a mão, tem um raise hands no Zoom. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode já responder com relação aos alunos. Se não, a gente passa para o tópico laboratório. Acredito que não tenha nenhuma pergunta. Vamos continuar. As lições de laboratório possuem uma marcação grupo. Como os meus alunos podem fazer o login de grupo para discutirem essas atividades em conjunto? Ótimo. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, quando eu clico em Student View, para ter a visão dos meus estudantes, e eu vou na aula de laboratório, eu vejo aqui que ela tem realmente esse símbolo de grupo. E quando eu clico nela, ele me avisa, isso é uma lição de grupo. Essa lição de grupo ela é destinada ao laboratório, à aula prática física no laboratório da universidade, onde os alunos vão sentar todos juntos no mesmo computador para fazer o registro de dados em tempo real durante a aula, tá? Durante esse período de quarentena, desculpa, deixa eu falar aqui, quando os alunos estão nessa situação dentro da universidade, eles vão entrar no Cura Cloud usando um login de grupo. Então, tem aqui o login simples e aqui o login de grupo. Então, eles clicam em login de grupo, cada aluno entra com o seu login e a sua senha no mesmo computador e eles fazem um login em grupo para aquela aula, para aquela disciplina, tá? Durante esse período de quarentena, onde está todo mundo isolado e cada um na sua casa, não há essa possibilidade de fazer o login de grupo. Então, todos os alunos fazem o login como simples login, o seu login e a sua senha. Opa. E o que eles podem fazer, o que o professor pode orientar, é os alunos fazerem uma reunião usando uma plataforma de Zoom, Google Meetings, a plataforma de reunião online que eles preferirem, e entrarem na mesma aula para fazerem juntos e discutirem aquelas questões, mas não tem como usar o login de grupo como é definido para o laboratório. A próxima pergunta foi: meus alunos me informaram que, ao tentar realizar as atividades de laboratório, não conseguem encontrar os dados de exemplo. Como eu posso resolver isso? Opa. Bom, as aulas de laboratório, quando o aluno clica na aula de laboratório, para as atividades de registro de dados e análise de dados, a gente deixou disponível a possibilidade de utilizar os dados de exemplo, que são estes dados aqui. Então, o aluno abre a aula e aqui já estão os dados de exemplo para serem analisados. No entanto, esses dados de exemplo precisam ser habilitados pelo professor quando ele
cria o próprio curso. Então, se os seus alunos não estão enxergando os dados de exemplo, se aparece como uma tela cinza para eles no registro, o professor precisa entrar na plataforma, clica no seu próprio curso, vai em Settings, e aqui embaixo tem Example Data Settings. Quando ele clica, ele tem as opções. On by default, então eu quero deixar isso ligado, habilitado como um padrão. Eu quero deixar ligado desde que o aluno tenha uma senha para utilizar, ou eu quero deixar desligado. Por configuração do curso, todos os cursos criados, eles vêm com o Example Data Off, tá? Então, o que você precisa, se você não fez essa alteração ainda no seu curso, é bom você deixar ele ligado já como um padrão, e aí todos os alunos vão conseguir acessar os dados de exemplo sem nenhum problema. A próxima pergunta é: caso não tenha registros ou dados anteriores gravados de aulas práticas usando o LabChart, por exemplo, impulso arterial ou pressão arterial, como posso fazer para simular online uma prática de pressão arterial ou exemplo? Ou não é possível nesse caso? Os dados de exemplo, eles são sempre dados de registros que foram feitos no LabChart, tá? Então, se você não tiver, se você quiser, você pode aproveitar cursos, abrir os laboratórios. Então, eu quero usar, eu quero alterar alguma coisa no meu laboratório e usar um dado de exemplo que está disponível em outro, como o de pressão arterial ou de pulso de um outro laboratório. Você pode abrir esse laboratório e copiar esse registro. Então, você pode abrir aqui, por exemplo, eu quero fazer o download, eu quero abrir, usar os dados que estão em coração e circulação periférica. Eu posso abrir essa aula, eu edito, open, eu vou na atividade que eu quero. Aqui. E ao clicar em Edit, eu tenho como fazer o download desse arquivo de exemplo. Então, eu posso fazer o download e ele fica salvo no meu computador, um arquivo de LabChart. Então, eu posso criar o meu laboratório em outra aula usando esse arquivo de LabChart, tá? Ou eu posso copiar essa página, vou em Page, Copy Page, e colo ela no conteúdo que eu estou editando, tá? Essa é uma outra possibilidade. São as duas possibilidades, caso você não tenha o registro de LabChart, essas são as duas possibilidades que você tem para criar o seu laboratório ou para editar o seu laboratório. A pergunta seguinte é: vocês têm práticas de endócrino disponíveis? Nós temos uma série de conteúdos que estão disponíveis para utilização. Então, aqui tem, ao criar o seu curso, você tem o Import LT Content. Aqui a gente tem várias coleções, alguns conteúdos ainda não foram traduzidos, ainda estão em processo de tradução. Então, nas aulas em inglês, você consegue encontrar alguns temas que a gente ainda não tem em português, valeria a pena dar uma olhadinha. Inclusive, existe um módulo, uma coleção de Distance Learning Labs. Então, já tem alguns dados, aqui tem as aulas de glicose, que podem ser utilizadas em endócrino, mas a gente ainda está desenvolvendo os laboratórios mais amplos, os conteúdos mais amplos relacionados a endócrino. Mas vale a pena sempre dar uma olhada nos conteúdos que a gente tem desenvolvidos já em inglês, para buscar alguma coisa que
possa ser utilizado na aula de vocês, inclusive em endócrino. Às vezes não tem um tema que seja específico para o que você está pronto e direcionado para o que você está procurando, mas você pode usar o que está pronto para adaptar e aproveitar algum conteúdo. Bom, eu vou abrir para perguntas no tópico de laboratórios. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser levantar a mão para falar alguma coisa. O chat também não tem. Bom, perfeito. Então, vamos passar para o tópico configuração de curso. Eu divido a disciplina, com outro colega da minha instituição. É possível compartilhar com ele o acesso às configurações de curso? E de uma forma muito simples. Deixa eu sair daqui. Eu tenho como convidar pessoas para trabalharem comigo no curso que eu criei. Então, esse é o meu curso de Fisiologia Humana, né? E aqui eu tenho a opção Staff Accounts. São as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, aqui eu tenho o Invite. Eu insiro o e-mail. Se for um outro professor que eu quero convidar, eu insiro o e-mail. E eu escolho a opção vice-coordenador do curso, vice-administrador do curso. Ou essa pessoa pode ser uma pessoa que vai me ajudar com relação à autoria do curso. O autor do curso, ele pode alterar o conteúdo, alterar os módulos, mas ele não tem acesso aos alunos. Então, ele não consegue corrigir as atividades dos estudantes, ele não consegue inserir ou retirar estudantes, ele não consegue deixar os conteúdos disponíveis para os estudantes. Ele consegue só alterar esse conteúdo, mudar os módulos, mas ele não consegue fazer nada que altere os estudantes na plataforma. Ou ele pode ser o grader, uma pessoa que vai te ajudar a corrigir as atividades dessa plataforma, mas também não pode inserir, não pode retirar alunos, não pode alterar o conteúdo, ele só pode realmente corrigir as atividades que estão sendo feitas. Então, aí coloco só o e-mail, essa é realmente a informação essencial, a mais importante, é o e-mail, e eu escolho a função dessa pessoa, desse colega, e clico em enviar. Tenho turmas de alunos que são divididos em turma A e B, com cronogramas diferentes, porém o mesmo conteúdo. Preciso importar novamente o conteúdo para um novo curso? Como faço com as aulas que eu criei ou editei? Se você vai ter duas turmas, uma turma de alunos separadas em A e B, o que você faz? Você tem duas opções. Você pode ir em Student Accounts e criar duas sessões de estudantes. Então, eu tenho aqui Manage Session, eu posso criar aqui turma A e turma B. E inserir os meus alunos nessas turmas. Então, esse aluno vai ser da turma A, o segundo aluno vai ser da turma B. Ou, claro, você pode inserir isso também no arquivo aqui de Excel. Então, você põe o e-mail do estudante e a sessão a que ele pertence, turma A ou turma B. Ou, e aí na hora de publicar o conteúdo, vai aparecer para você a possibilidade de você alterar o cronograma para turma A e turma B. Ou o que muitos professores optam é duplicar o curso. Então, esse curso vai ser Fisiologia Humana, da turma A. Ok, então aqui já virou turma A. E eu quero também em Settings. Copiar este curso. Então, eu tenho aqui o nome do curso, esse vai ser o turma B. Então, ele vai copiar
todo o conteúdo, então aqui, todo o curso vai ser copiado, 6 módulos, são 159 lições. Isso vai ser totalmente copiado, você só entra no segundo curso e publica, deixa isso disponível para os alunos com o cronograma que você quiser. E insere, claro, os alunos da turma B. Muitos professores optam por fazer isso. Então, dessa forma, até o conteúdo que você alterou, que você editou, ou que você criou, vai ser disponibilizado para o mesmo curso. Para o outro curso, para a turma B. Eu não vou criar um outro curso, porque leva um tempinho, como são muitas lições, leva um tempinho para ele aparecer disponível aqui para mim. Bom, esses eram os tópicos que a gente recebeu de perguntas com configuração de curso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão, a gente pode passar para o tópico avaliações. Como eu posso alterar a formatação de uma questão para inserir pontuações em todas as atividades? Essa também é uma pergunta muito feita, que a gente recebe bastante. Os conteúdos criados pela AD Instruments, as aulas normalmente não possuem as questões envolvendo uma avaliação, envolvendo uma nota, mas isso pode ser alterado pelos professores se quiserem. Então, eu posso abrir uma aula qualquer, vou abrir a aula de curação. E ao clicar em Edit, eu tenho a possibilidade de editar todo o meu conteúdo. Então, eu vou até a questão que eu quero, pode ser essa. Eu seleciono o painel e clico novamente para eu poder editar o conteúdo. E aqui embaixo, eu defino o que eu quero que aconteça com essa questão. Então, essa pode ser uma questão que não existe uma resposta correta, se for uma pergunta com relação à opinião dos alunos, o que os alunos acharam da aula e coisa assim, não tem uma resposta certa ou errada, então não há um feedback para passar para o aluno, então você pode selecionar como no assessment, ou eu quero que o meu aluno saiba se ele acertou ou ele errou, mas isso não vale uma pontuação, é instant feedback, ou se eu quero que ela seja pontuada, mas eu não quero que o aluno veja se ele acertou ou ele errou, eu faço a opção graded ou o instant and graded. Meu aluno vai saber se ele acertou ou se ele errou, mas essa questão ainda vale um ponto. Então, eu posso clicar aqui e eu vou na parte de Edit Answer. Aqui eu consigo verificar se as questões estão... A resposta está da forma que eu quero. Eu posso inserir um feedback direto para os meus alunos, muito bem, ou uma justificativa do porquê que as coisas são assim, porquê que as respostas são essas. Eu posso alterar a pontuação dessa questão e habilitar ou não a possibilidade deles tentarem múltiplas vezes. Lembrem-se que, se você deixa essa opção ativada, os alunos podem verificar a resposta, então eles vão saber aqui o que está certo, o que está errado, eles podem tentar novamente. Tá? Então, se isso for uma avaliação, uma prova, que você não quer que o aluno saiba a resposta ou tente várias vezes, enfim, lembre-se sempre de desmarcar essa opção, clique em OK, done, e quando eu clico em Preview, eu vejo aqui a nota que vale, meu aluno pode responder, não estou lendo o que eu estou colocando. Aqui, ele vai clicar em Check Answer e vai ser avisado de que ele pode ver a resposta, ele vai saber o que ele acertou, o que ele errou, mas essas questões, depois disso, as respostas não podem ser alteradas. Eu clico em Commit, eu vejo o que eu acertei, o que eu errei, e a pontuação está aqui em cima. Ok? E eu não consigo alterar as minhas respostas. Então, se você tem o interesse de pontuar a sua questão e fazer com que isso seja como se fosse uma avaliação, esse é o passo a passo que você precisa fazer. A pergunta seguinte foi, nas avaliações da LT, não encontro disponível a opção de Check Answer nas perguntas.
Como posso verificar as respostas configuradas na plataforma? As avaliações que estão disponíveis realmente não vem habilitada, ela é uma prova mesmo, então não vem a possibilidade do aluno checar a pergunta. Se o professor estiver, eu vou abrir uma avaliação, essa, eu posso abrir, se eu quiser ver quais são as respostas que já foram pré-configuradas na plataforma, nessa aula que já está pronta, eu posso abrir a avaliação, eu clico de novo em Edit, seleciono o painel e só clico em Edit Answer. Aqui eu consigo ver o que ele considera como verdadeiro ou falso, lembrando que eu também consigo alterar aqui a pontuação dessa questão, se eu achar necessário. Ok? Tá? Lembrando que todas as alterações que você faz nas aulas ou nas avaliações, não existe botão de salvar, tá? Você só entra, faz as suas alterações e, por ser na nuvem, tudo é salvo automaticamente. Eu apenas saio dessa lição e clico, se eu quero deixar isso disponível para os meus alunos, eu clico em Publish para deixar a última versão disponível para eles, tá? Como os estudantes acessam as notas das avaliações, como eles visualizam os feedbacks deixados pelo professor. Ao responder como aluno uma avaliação, vou entrar aqui como se eu fosse um aluno. Ao responder como um aluno deixa eu tirar. Agora. Ao responder como um aluno as atividades e clicar em commit, finalizar essa atividade, ela aparece para mim como complete, tá? Então, se essa for uma avaliação que o meu professor já corrigiu, a nota do aluno aparece aqui em cima. Então, ao entrar nessa aula novamente, no canto superior esquerdo da tela, ele vai ver quanto que valia essa avaliação e qual foi a nota que ele tirou. Se eu sou professor, como eu corrijo essas atividades destes alunos? Então, eu estou aqui na minha conta como administrador, eu vou em Student Work, eu quero a aula Coração ISG e eu vou corrigir agora a aula de pré-laboratório, questionário pré-laboratório. E clico em Grading. Aqui eu vejo que um aluno só finalizou por enquanto, essa atividade. Eu quero mostrar para os meus alunos a nota deles e eu clico em Grade Lesson. A plataforma vai abrir, então, uma janelinha. Então, aqui eu tenho o estudante, aqui eu tenho uma pergunta que não é automaticamente corrigida pela plataforma, então essa é uma pergunta dissertativa que eu preciso clicar, então essas daqui, a plataforma eu defini a pontuação, são perguntas de múltipla escolha, a plataforma já verificou se estava certo ou errado, e aqui eu preciso interpretar a resposta do meu aluno. Então, essa é a resposta do aluno, está aqui. Qual a câmara cardíaca pode atingir a maior pressão? Essa é o ventrículo esquerdo. Aqui tem o que eu defini como resposta correta no meu gabarito. E eu posso colocar aqui a pontuação e um feedback para o meu aluno. Muito bem. E isso pode envolver, se a resposta do aluno estiver errada, pode ter até uma justificativa de por que o raciocínio dele para essa questão ficou errado. Eu volto para a tabela, a questão aparece aqui como corrigida, e se eu precisar rever alguma coisa na nota desse aluno, eu posso clicar aqui no final, eu posso ajustar essa nota e eu posso também colocar um feedback do estudante aqui. Então, eu volto.
ao entrar como estudante nessa avaliação pré-laboratorial, eu vejo aqui o feedback do meu professor e a minha nota. Então, é assim que o feedback aparece para os estudantes. Bom, essas eram as perguntas que a gente recebeu para esse webinar. Lembrando que eu estou totalmente disponível para ajudar vocês nesse processo, nesse momento de utilização. Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu celular está aí. Vocês podem me ligar ou entrar em contato comigo via WhatsApp. Ou se vocês preferirem, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. E a gente está sempre, a equipe da The Instruments está sempre à disposição para ajudar. Lembrando que a gente está com um canal no YouTube, a gente também está fazendo lives semanais com clientes, com pessoas que estão utilizando, mostrando alguma novidade que a gente está lançando. Então, se vocês quiserem, logo, logo esse vídeo também vai estar disponível lá no canal, se vocês quiserem rever alguma coisa. E os links dos webinars anteriores também estão lá. É só entrar para assistir. Tá? Agradeço a presença de todos, o tempo, a atenção. Vou verificar de novo se tem mais alguma pergunta. Não. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. Uma boa sexta-feira.